Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton. Sérgio, quais são as informações que nós temos aqui da Assembleia Legislativa? O que você traz para nós aí nessa sua segunda entrada no jornal de hoje? Oi, Guga, tudo bem? De volta então aqui ao nosso jornal da Rede Alesp. Dessa vez, Guga, eu sei que essa minha entrada, essa segunda entrada minha é um pouco mais rápida, então é só para lembrar, cara, tá, do que a gente falou na semana passada, né, no final, na sexta-feira, né, dentro do jornal, sobre aquela destinação das emendas, né, parlamentares para a área da saúde. Né, só para lembrar aí a todos que é a maior desde a mudança da Constituição. A gente precisa lembrar disso, né? Voltando à destinação dessas emendas impositivas que a gente chama para os municípios aqui do estado de São Paulo, né? Foram, se eu não me engano, 427 municípios, né, dos 645 que foram beneficiados aí com essas emendas, né? A destinação delas para a área da saúde, das prefeituras, feita aí pelos deputados, nossos deputados e deputadas aqui da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo neste ano, e que viu, Guga, a maior, tá? Só para lembrar, por isso que eu quis lembrar isso agora aqui, é a maior desde 2018, tá? Quando passou a valer a mudança na Constituição Estadual, né, que prevê obrigatoriamente metade dos recursos para o setor da saúde, né? O valor pago aos municípios, ele saltou de 43 milhões, tá, em 2019, para agora 150, um pouquinho mais que 155 milhões, né, nesse ano agora de 2021. Portanto, aí, viu, Google, um aumento de 260%. Né? O número de emendas impositivas também cresceu, tá? Era 230, foi de 230, né, em 2019 para 894 neste ano. Portanto, aí uma alta de 289%. Né? Em comparação ao ano passado, né, o ano anterior, também houve aí um aumento, Guga, de 25% no recurso e de 12,3% no número de emendas. Tá? Esses investimentos, né, são aí resultado do desempenho da Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem atuado sempre aí para garantir, Guga, recursos, né, aos municípios, especialmente durante essa pandemia que a gente está vivendo, né? E por isso, né, como você sabe muito bem, o exemplo disso foi aí a aprovação nessa semana, né, na semana passada agora, do projeto de lei 119, né, para permitir o remanejamento de recursos de emendas para a compra de vacinas. Né? Então, é com muita alegria que a gente, né, deu essa notícia na semana passada. Estamos complementando, eu estou complementando hoje, né, falando que foi a maior, né, desde a Constituição. Legal, Sérgio. Desde a mudança da Constituição, melhor dizendo, né? Então, é a maior destinação, né, desde 2018. É importante a gente estar frisando isso e lembrando sempre, né, que a Assembleia Legislativa, a Casa de Leis, está aí, né, para estar sempre ajudando, né, o povo do estado de São Paulo. Legal, Sérgio. Você continua aí acompanhando tudo o que acontece no Legislativo Paulista e nos traz aí durante a programação da Rede Alesp, tá certo? Sem dúvida. Estou a postos aqui. A qualquer hora que precisar, é só me chamar. Tá certo. Tá aí o Sérgio Everton trazendo as informações de tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. E um estudo publicado recentemente na revista científica Nature revelou que a vacina contra a Covid da Janssen é eficaz contra as variantes do coronavírus identificadas no Brasil, Reino Unido, África do Sul e Estados Unidos. Ao longo da pesquisa, os cientistas administraram 1 ou 2 doses do fármaco em 20 voluntários entre 18 e 55 anos.
Os resultados indicaram que o imunizante é capaz de gerar resposta imune a todas as cepas que foram testadas. O Brasil aguarda a chegada do primeiro lote com 3 milhões de unidades do imunizante da Janssen, que é administrado em dose única ainda este mês. E nessa sexta-feira, o governo de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid-19 de todos os profissionais com 18 anos ou mais que atuam na área de educação básica pública e privada do estado de São Paulo. No estado, cerca de 363 mil trabalhadores da educação vão receber as 2 doses da vacina. Professores que já foram até os postos de vacinação receber a primeira dose do imunizante relataram que estão mais tranquilos para voltar à sala de aula. Alguns deles chegaram a levar cartazes a favor da vacinação. E ato solene realizado virtualmente destaca a proposta de criação do cargo de Polícia Penal no estado de São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem. Agentes penitenciários reivindicam a criação do cargo de Polícia Penal no estado de São Paulo. De acordo com a emenda à Constituição Federal 104 de 2019, os agentes de segurança de escolta e vigilância penitenciária passam a fazer parte da instituição policial, o que lhes assegura o direito à aposentadoria especial, por exemplo. Além disso, determina que o quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público. O pedido dos profissionais agora é que essas medidas sejam incluídas na Constituição Paulista, como explica o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Todos acompanharam aqui a grande mobilização feita em nível nacional que resultou na aprovação de uma PEC federal que já foi promulgada, inclusive, no dia 4 de dezembro de 2019. Eu me refiro aqui à Emenda Constitucional 104. Essa emenda federal que regulamenta, que abre as portas para a regulamentação da Polícia Penal em todo o território nacional. A partir disso, vários estados se mobilizaram, estão se mobilizando para fazer a regulamentação estadual, porque o principal já foi feito, né, que foi a PEC federal, ela já foi aprovada, mas graças à mobilização de vocês. O estado de São Paulo esteve presente nessa luta com as suas entidades representativas, né, sobretudo com as entidades ligadas ao Fórum Penitenciário Permanente. Vocês tiveram um papel fundamental na aprovação da emenda constitucional número agora 104, porque ela já foi promulgada. Agora, nossa tarefa é regulamentar em nível estadual. A audiência pública virtual que debateu o tema foi coordenada pelo presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Fábio Jabá. Ele conta como a categoria tem se mobilizado para implantar as mudanças na Constituição Estadual. Ou Cifuspesp, ou Sindicop, ou Sindasp, nós tínhamos uma palavra no GT que sempre conversávamos ali com o presidente do GT, que é o Catirce, o Coronel Severo, que esperaríamos até dezembro ainda para o governo mandar, pela Casa Civil, mandar a PEC para a Alesp. E não foi feito. Iniciou-se 2021, conversamos com o Gianazzi e nós sabíamos sim, como o Gianazzi bem pontuou, que a partir do momento que nós colocássemos a PEC 1, que foi feita do Gianazzi, que era a cópia da PEC que nós fizemos no GT, junto com o governo, junto com a SAP, que o governo iria se mexer. E não deu outra. Né? Aconteceu isso, nós temos vídeos gravados sobre isso, e foi proposta a PEC 04 pelo Olim. Também atuantes no setor prisional, os psicólogos prestaram apoio aos agentes penitenciários. Fernanda Magano, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, ressaltou que é preciso uma legislação para regulamentar todas as profissões que atendem o sistema carcerário. Que é uma lei orgânica para regulamentar a política do sistema prisional, baseado naquilo que está estabelecido na Constituição Federal e aquilo que vamos construir na Constituição Estadual, para fazer um instrumento
bem construído, qualificado, com um conjunto de normas para regulamentar as práticas no sistema prisional, para podermos também inserir aí todos os trabalhadores das áreas meio com uma relação que garanta um PCCS, um plano de cargos, carreiras e salários justo, digno, de fato uma nomenclatura que tire nós, por exemplo, profissionais da saúde, do limbo, que estamos no sistema prisional, mas somos regulamentados pela lei da saúde e não recebemos benefícios que são da saúde, e na hora que questionamos o sistema prisional sobre a nossa condição de trabalho, sobre as nossas melhorias, sobre planos de carreira, eles alegam que não é responsabilidade deles por estarmos na lei da saúde. Então, de fato, a lei orgânica pode ser e é o caminho para alternarmos esse estado de coisas e valorizarmos trabalhadores e trabalhadoras que estão há anos dedicando suas vidas no sistema prisional e sem reconhecimento. Por fim, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, voltou a se pronunciar no evento para citar outras demandas dos profissionais de segurança. E tem as outras lutas de vocês, que nós estamos acompanhando e apoiando também, a luta pela melhoria salarial, pela melhoria das condições de trabalho, a chamada dos aprovados nos concursos de SAP. Gente, é um absurdo eles não chamarem, né? Há um déficit de mais de 13 mil servidores. Isso acaba prejudicando o trabalho de vocês, a saúde física e mental de vocês. Tem muita gente de licença. Eu vou muito no IANSP e lá eu encontro muitos servidores do sistema prisional tirando licença médica, né? Porque são afastados porque estão estressados, com depressão, com síndrome do pânico. O sistema prisional, ele causa um estresse e ele afeta a saúde mental dos servidores. Aí você acompanhou o ato do deputado Carlos Gianazzi sobre a criação aí da Polícia Penal. E vamos falar agora sobre a Sabesp e a Fundação Amazônia Sustentável, uma parceria inédita entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, que atua no Amazonas em apoio às populações ribeirinhas e indígenas. As duas instituições querem criar um movimento de valorização da Amazônia para manter a floresta em pé e atuar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das populações ribeirinhas e povos indígenas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Adriano Stringini. Ele é diretor de gestão corporativa da Sabesp. Muito bom dia, Adriano. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer a gente poder estar aqui e falar dessa iniciativa bacana. Bom dia. Agora, Adriano, como surgiu a ideia dessa parceria, muito importante, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria que você contasse em detalhes aí para o nosso telespectador. Olha, a criação desse projeto foi muito interessante, a iniciativa. O professor Virgílio Viana, que é o principal coordenador, principal mestre lá da Fundação Amazônia Sustentável, nos procurou, né? Dentro dessa ideia dos rios voadores, que é uma tese científica muito desenvolvida aí pelo professor Carlos Nobre, né? Onde as chuvas da Amazônia acabam vindo aqui para a região sudeste, e nos procurou dentro dessa ideia de que pudéssemos fazer uma campanha de engajamento da sociedade paulista que pudesse contribuir através da conta d'água, né? É interessante que tivemos um encontro, teve um encontro lá na Pontifícia Católica do Vaticano, na época, o nosso presidente, o professor Benedito Braga, era presidente do Conselho Mundial da Água, estivemos lá juntos, né? E agora, como presidente da Sabesp, conseguimos colocar. Então, partiu de uma reunião que nasceu lá na Pontifícia Católica do Vaticano, a ideia do professor Virgílio Viana, e então implementamos agora aqui mais uma forma aí dentre todas as ações de solidariedade que estamos vivendo nessa pandemia, mais uma iniciativa aí para que as pessoas possam colaborar. Agora, Adriano, quais serão as ações aí da parceria para conservar a Amazônia? Olha, nós tivemos a oportunidade de visitar a Fundação Amazônia Sustentável, né? Ela é uma
uma instituição muito séria, tem uma governança importante, com projetos aí, tem outros parceiros do setor privado que atuam lá, destacarei o Bradesco, a Samsung, eles têm projetos muito importantes de conscientização das entidades, projetos com as entidades indígenas ali da região, com as comunidades, e um projeto muito bonito que nos encantou também, que é de levar saneamento a essas comunidades, né? Então, além da própria questão da conservação, também um projeto de levar saúde e qualidade de vida, né? Então, a ideia é muito simples, aproveitando aqui a audiência de vocês, a Sabesp está funcionando como uma plataforma. Então, entrando no site da Sabesp, né, você pode, de uma forma muito simples, fazer a opção por doar aí 1, 5 ou 10 reais. Né? Pois é, interessante, né? E a questão também da Sabesp aí entrar numa campanha aí que os clientes poderão fazer doações, né? É importante a gente explicar isso de forma detalhada, até a questão das doações aí, incentivando as doações nas contas de água e esgoto, né? Então, a gente, de uma forma muito simples, né? Você vai poder entrar na conta, no site da Sabesp, lá você tem a opção Sabesp Fácil, né? Você clica ali, coloca o seu RGI, que é o número que tem na sua conta, lá te remete para a nossa plataforma e logo no primeiro item você tem lá a doação. Lembrando que isso não é exclusivo, a gente está aberto para outras parcerias. Já estamos, de fato, conversando com outras instituições da sociedade civil que queiram fazer projetos aí na área ambiental. Né? Começamos com a fase, então tem lá doação para a Amazônia, você coloca o seu RGI, seus dados, né? E a partir aí da segunda conta, no máximo, já vai aparecer a opção. De uma forma muito fácil, tanto o cadastramento quanto o cancelamento, se você quiser depois eventualmente cancelar, né? A ideia é que, de fato, além da contribuição, seja um gesto aí de conscientização, de engajamento e de mostrar a importância, né, de que todos esses biomas estão conectados, né? O nosso bioma aqui na região sudeste com o bioma da floresta amazônica, que, por certo, como já comprovou a ciência, contribui aí para os nossos mananciais aqui também. Agora você explicou, né, o valor da doação, ele pode ser maior também. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que queira fazer uma doação maior, procurar vocês ou faz direto pelo site também? Como que nós estamos fazendo? A gente colocou na conta essa opção de 1, 5 e 10 reais. Há um projeto, já conversamos lá com o professor Vigílio Viana, isso despertou muita atenção, de conversarmos aí com os grandes clientes da Sabesp, que são empresas, indústrias, que queiram atuar de uma forma maior. Aí vamos tratar caso a caso com cada um desses clientes, né? E ver a forma de se engajarem nessa campanha que é importante, como dito, para todos nós, né, nesse ambiente de conservação desse bioma da floresta amazônica. Agora, Adriano, é importante também a gente abordar, né, após reunir essas doações, quais que são as primeiras ações, as ações mais essenciais na visão de vocês? Como que vai começar as ações desse projeto? Olha, o nosso convênio prevê aí um comitê, né, com a fundação e também representantes da sociedade civil, onde nós vamos analisar os projetos que são apresentados, né? Vai ter no nosso site também uma prestação de contas, tanto das doações quanto dos projetos. E para você ter uma ideia, e todos os telespectadores aqui, do que já vem sendo feito, o site da Fundação Amazônia Sustentável já elenca lá uma série de parcerias que eles têm com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades indígenas, e sobretudo, nessa perspectiva de promover um desenvolvimento sustentável ali naquela região, né? Uma perspectiva de que as comunidades possam se desenvolver, mas dentro de um desenho aonde a floresta seja preservada também, né? Então, há uma série de projetos na área da saúde, como eu falei, foi um que nos encantou, levando saneamento, levando
saúde e qualidade de vida, na área de desenvolvimento de habilidades, de economia criativa e mesmo do aproveitamento dos recursos ali da floresta. Há uma série de projetos que eles já desenvolvem, né? A Fundação, como eu disse, tem parceria com outras entidades, Bradesco, Samsung, e agora somos mais um aí que estamos nos adicionando a esse time. Agora, você citou, e a gente sabe do comprometimento aí da Sabesp, né, com as questões ambientais, de sustentabilidade, né? Mas como foi, né, a iniciativa, né? Você explicou até o case do presidente da Sabesp, mas como foi a iniciativa? Uma pergunta que às vezes até parece fácil de responder, né, mas de escolher a região da Amazônia. Olha, acho que nós temos, de fato, como você falou, uma preocupação, a nossa atividade é muito ligada, intimamente ligada, com a preservação do meio ambiente, né? A nossa atividade, brincamos aí que nesse desenho aí do ESG, que está agora despontando nos mercados, a atividade da Sabesp é essencialmente uma atividade de ESG, né? Tem muito de ambiental, tem muito de social, e a governança que já é presente na empresa. A Amazônia surgiu muito, já temos uma parceria grande aqui no estado de São Paulo com a SOS Mata Atlântica, na preservação dos nossos mananciais, plantio de árvores, também com o Instituto IP, que é outra instituição muito importante. E a ideia da Amazônia surge no momento onde cada vez mais se entende a conexão desses biomas, né? A importância de manter a floresta lá preservada e o regime climático, o regime de chuvas aqui na região sudeste, né? Citei aqui como fonte de inspiração o trabalho do professor Carlos Nobre, né, que fala da teoria dos rios voadores, né, onde toda a umidade produzida na Amazônia, através dessa corrente aí dos chamados rios voadores, acaba de alguma forma abastecendo todos os mananciais aqui da região sudeste. Então, acho que com essa inspiração dessa pesquisa científica e com o trabalho muito bem feito da Fundação Amazônia Sustentável, veio a ideia de nos engajarmos e trazer a oportunidade aí da empresa ser apenas uma plataforma, né, para que aqueles que aqui, muitos como nós, que querem contribuir, não sabem como, tem aí um canal para fazer a sua contribuição, ainda que pequena, mas muito dentro desse oceano que pode ser todos os clientes da Sabesp contribuindo no projeto. Adriano, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, eu quero que mais uma vez você fale como os telespectadores, como os usuários do serviço da Sabesp podem doar. Olha, é muito simples, né? Você entrando no site da Sabesp, www.sabesp.com.br, logo na abertura do site, você vê lá Sabesp Fácil. Entrando lá, você põe o seu dado, que é o dado do seu cadastro junto à Sabesp, que é o seu RGI, e aí já tem uma opção do link fazer a sua doação para o projeto Amazônia Sustentável. Né? Queria, de novo, agradecer aqui a sua audiência da TV Alesp, a oportunidade, e que possamos aí, com esse gesto, né, dentro desse momento de pandemia, também demonstrar a nossa solidariedade com essa região que tanto contribui para nós aqui na região sudeste também. Eu quero agradecer a você e a Sabesp pela participação. Adriano Stringini, diretor de gestão corporativa da Sabesp, que participou do Jornal da Rede Alesp de hoje, falando aí da parceria com a Amazônia Sustentável. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que até 15 de setembro todos os adultos sem comorbidades residentes no estado de São Paulo estarão vacinados com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo o governo paulista, se encaixam no perfil adultos sem comorbidades com idades entre 18 a 59 anos, pois a população idosa acima dos 60 anos já foi contemplada no plano de imunização. Os adultos residentes em qualquer cidade do estado, incluindo estrangeiros, serão contemplados com essa medida.
A data anterior pelo governo era 18 de outubro. Com isso, houve uma antecipação de um mês na expectativa de vacinar toda essa população. A mudança significa a antecipação da vacinação de 7 milhões e 500 mil pessoas na faixa etária dos 40 a 59 anos que devem receber a primeira dose em junho e não em julho, como informado pelo governo anteriormente. De acordo com o governador João Dória, São Paulo será o primeiro estado do Brasil a imunizar toda a sua população adulta em setembro, com o senso de urgência para vencer o vírus. A saúde vai vencer o negacionismo, disse o governador. Com o adiantamento anunciado, o calendário de vacinação da população adulta sem comorbidades do estado de São Paulo fica desta forma. De 16 a 22 de junho, adultos de 50 a 59 anos. De 23 a 29 de junho, adultos de 43 a 49 anos. De 30 de junho a 14 de julho, adultos de 40 a 42 anos. De 15 a 29 de julho, adultos de 35 a 39 anos. De 30 de julho a 15 de agosto, adultos de 30 a 34 anos. De 16 a 31 de agosto, adultos de 25 a 29 anos. E do primeiro dia de setembro ao dia 15, adultos de 18 a 24 anos. Aí estará concluído, o cronograma de primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todo o estado de São Paulo. E um recente estudo publicado na renomada revista sueca Journal of Internal Medicine reforça ainda mais a necessidade do uso correto e frequente das máscaras de proteção facial para todas as pessoas, principalmente em locais fechados, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os pesquisadores escrevem no estudo como as gotículas respiratórias possuem tamanhos diferentes e, desse modo, podem transmitir grande quantidade de carga viral. As gotículas de tamanho intermediário é considerada pelos estudiosos a mais preocupante, uma vez que pode permanecer circulando no ar por bastante tempo, além de ser propagada por distâncias consideráveis através de correntes de ar. Portanto, os equipamentos de proteção devem ficar bem ajustados no rosto para cobrir totalmente as narinas e a boca. As máscaras, se utilizáveis, devem ser lavadas após cada uso e estar em bom estado para a nova utilização. Para a máscara descartável, a utilidade é de no máximo 5 horas e jamais devem ser reaproveitadas. Além disso, sempre lavar bem as mãos, o rosto e usar álcool em gel são ações recomendadas para manter a higiene e a proteção de doenças. Uma outra pesquisa realizada com médicos e infectologistas no Brasil nos primeiros 5 meses de 2021 concluiu que fazer a correta higiene e usar as máscaras adequadamente podem reduzir em até 87% a chance de contrair a Covid-19. E vamos falar agora sobre o PL 146 de 2020, que suspende, durante a pandemia, o cumprimento de mandatos de reintegração de posse e despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais em todas as cidades do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, de forma presencial, com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do nosso jornal nessa segunda-feira. Tudo bem? Bom dia, Guga. E ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar todas as pessoas que nos veem aqui pela Rede Alesp. Deputado, quanto esse projeto de lei vai impactar diretamente, na questão aí da pobreza no estado, das pessoas que são mais necessitadas nesse momento aí, de tantas dificuldades, que a gente observa? Guga, veja só. São, nesse primeiro trimestre, só em São Paulo, segundo dados do Tribunal de Justiça, 354 famílias foram removidas e 8.463 estão ameaçadas de remoção. Então, o impacto primeiro é esse, é evitar
que quase 9 mil famílias sejam colocadas na rua no próximo período. Interessante, deputado. Uma proposta semelhante já foi aprovada recentemente também na Câmara dos Deputados em Brasília. Nesse momento, é preciso pensar mais nessa população carente? Qual que é a tua análise em relação a isso? Você acha que é o caminho aí para a gente tentar apaziguar os efeitos sociais que a pandemia traz, além, né, do efeito de saúde que é gravíssimo? Então, veja você. Primeiro, eu acho que é bom dar uma situada no que tem acontecido. O número de ações com pedido de despejo só no estado de São Paulo aumentou em 80% durante a pandemia. No Brasil, foram removidas mais de 9 mil famílias entre março de 2020 e fevereiro de 2019. Só na capital, hoje, estima-se que mais de 30 mil moradores de rua existem. E o que é pior, o perfil dessa população de rua mudou. Antes, eram geralmente homens, solteiros. Agora não. Agora são famílias inteiras, homens, mulheres e crianças. Então, a Assembleia Legislativa foi uma das últimas instituições, não vamos dizer que seja uma das últimas, mas ela se demorou a tomar essa atitude. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já proibiu os despejos. O Conselho Nacional de Justiça já recomendou. O Conselho Nacional de Saúde já recomendou e o próprio STF tem uma decisão do ministro Barroso nessa direção. Só agora a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tomou essa atitude. Só agora ela resolveu fazer jus à sua condição de representante do povo paulista. Agora, de verdade, Guga, tudo isso está acontecendo, essa medida dos despejos é uma medida paliativa, importante, mas paliativa. Porque o que está acontecendo são os efeitos da pandemia no emprego, as pessoas estão perdendo o emprego, a atividade econômica refluiu muito, as pessoas perderam o emprego e estão na rua, e não há auxílio emergencial. Não há auxílio emergencial para aquela pessoa que vive do aluguel do seu único imóvel, e isso a movimenta para despejar a família que está lá, e não há auxílio emergencial para aquela família que, por falta de recursos, para de pagar o aluguel. Então, a rigor, se o governo federal, o presidente Bolsonaro, se o governo estadual, o governador Dória, tivessem tomado uma atitude de promover um auxílio emergencial para as populações atingidas pela pandemia, nós não estaríamos nessa situação. É verdade que a economia tem reagido um pouco, os números mostram isso, mas isso não tem refletido no salário e no nível de emprego das pessoas. Pelo contrário, tem aumentado a desigualdade econômica e social da população brasileira. Então, nesse conjunto de situações, é fundamental que você impeça que um novo contingente de famílias seja lançado nas ruas. Agora, deputado, esse PL, né, ele suspende aí a reintegração de posse, que tem sido até um ambiente traumático em muitos casos. Tivemos um caso recente em São Caetano do Sul, onde 100 famílias aí, né, foram alvo de uma reintegração de posse, gera conflito. Eu gostaria também que o senhor comentasse em relação a essa questão da reintegração de posse. É muito sofrível, né, para a população esse contexto, né? Então, é de novo colocar em situação muito difícil quem já tem uma vulnerabilidade estrutural na sociedade. Porque a reintegração de posse é isso, correto? Agora, muita gente confunde isso com uma questão de ataque à propriedade privada. Não é isso. Não é uma questão ideológica que está colocada, é uma questão de humanitária, de humanitarismo, de ver o sofrimento das pessoas. Então, é acelerar a vacinação das pessoas para que a pandemia seja debelada, é criar um auxílio emergencial para que as pessoas possam sobreviver e assim que a vida voltar ao normal, então vamos rediscutir as relações de propriedade privada, de ocupação, etc. Ninguém está defendendo uma questão ideologizada nesse momento, é uma questão humanitária. E é isso que moveu, que deu sensibilidade à deputada Alessi Brandão, que junto comigo e com o deputado Dr. Jorge, somos autores desse projeto que finalmente foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado e que agora aguarda a sanção do governador. Agora, deputado, é interessante, né? Eu acabava de ler a notícia quando o senhor chegou ao estúdio, antecipação aí da vacinação, e o senhor acabou de citar, né, que é uma das formas aí de reativar a economia. Qual que é o impacto que o senhor vê
dessa antecipação? Como é que o senhor está enxergando esse cenário, deputado? Eu sei que o dia de Santo Antônio é que foi ontem, mas eu estou com São Tomé na minha cabeça. Eu quero ver isso. Porque o problema é, vai ter vacina, vai ter oferta de vacina? A Anvisa e o Conselho de Ética vai aprovar a Butanvac até lá? Nós vamos conseguir ter acesso a um número maior de vacinas no exterior? Então, é lógico que se ela for antecipada, é fundamental para a nossa população, que precisa hoje, como nós já dissemos, de vacina no braço, comida na mesa e casa para morar. Então, essa antecipação é fundamental, mas eu ainda estou cético em relação a isso, Guga. Muito Até cético. porque não depende só do governo do Estado, depende do contexto do Ministério, né, fornecer essas doses, né, deputado? Exatamente. É muita gente para controlar nessa história aí. Gente que nós sabemos, pelo comportamento no último ano, que não está muito preocupada com vacinação, que acha que há outras maneiras de resolver a questão, cada vez mais demonstrado de que não há. Isolamento social, máscara no rosto, vacina no braço. Agora, deputado, como é que o senhor vê, né, esse comportamento, o aumento, né, da curva de casos, o aumento das mortes? O senhor vê uma terceira onda no estado de São Paulo? Você acha que as pessoas deram uma relaxada nos cuidados e por isso que aumentam esses casos? Como é que o senhor analisa essa questão? As pessoas deram uma relaxada, Guga, e não falta um exemplo para que elas relaxem, correto? Nesse final de semana nós tivemos um grande encontro, não tão grande assim, de motociclistas promovido por uma autoridade nacional. Então isso é nocivo para a sociedade e só joga água no moinho da pandemia. O número de internações tem crescido, inclusive no estado de São Paulo. O número de contaminações tem crescido. Nosso alento agora é que o número de vacinações aumente, como você acabou de colocar. E aí nós vamos ter uma situação de equilíbrio e talvez possamos evitar essa terceira via. E, de novo, é fundamental a Butanvac estar no mercado, porque o que dizem os estudos, o que afirma o Butantan, é que além de combater a contaminação ou de prevenir a contaminação pelo coronavírus, ela também lida com as variantes já conhecidas e até com a gripe. Então isso é um golaço que o Butantan vai fazer, que o Estado de São Paulo vai fazer, que a sociedade paulista vai fazer, contribuindo para a sua própria sanidade, mas também para todo o Brasil. Agora, deputado, o senhor fazendo uma análise das questões sociais, econômicas, o ano de 2021 foi um ano meio que perdido nessa história da pandemia. No contraponto disso, a Assembleia Legislativa tem trabalhado, aprovado, né, projetos importantes como esse que o senhor aprovou. Como é que você vê essa análise e os parlamentos, né, principalmente a gente falando aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem feito a diferença, né, discutindo as questões que são necessárias para a população, né? Guga, foi um ano, está sendo um ano muito triste. Eu espero que a gente aprenda lições com isso. Que lições? Por exemplo, a questão da necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque é o que tem nos segurado. Segunda lição, a importância de se ter agilidade no atendimento emergencial às famílias. Estou falando do auxílio emergencial, mas eu quero falar de uma outra coisa também, Guga, que é assim, ó, população de rua está mudando de perfil. Nós precisamos adequar as nossas políticas públicas a isso, porque, em geral, os centros de acolhida, por exemplo, são centros destinados à população masculina, uma série de beliches, em alguns casos em até galpões. Como é que se acolhe famílias nesse mesmo modelo? E principalmente famílias que têm alguma autonomia, têm tido alguma autonomia. Perda de autonomia é uma coisa recente, é um fenômeno recente. E um outro detalhe importante, os animais. Os animais de estimação cujo abandono também tem aumentado. E a política pública de acolhimento tem que contemplar essa situação, porque hoje em dia quase 50% das famílias têm um animal de estimação pelo menos. Ou seja, nós temos que falar hoje em família multiespécie. O atendimento emergencial, a acolhida, tem que contemplar os animais que as famílias têm também. Agora, o senhor acha que esse contexto que o senhor acaba de explicar, né, a não adequação dos alojamentos para receber famílias acabam incentivando que elas continuem na rua, exatamente para estar do lado, né, dos familiares, do próprio animal de estimação? Você acha que essa falta de estrutura contribui também? Eu não diria que incentiva, mas obriga, contribui, né? Na porque verdade, não tem como acolher, então as pessoas vão fazer o quê?
De um lado, a pressão para deixar os imóveis, as reintegrações de posse, os despejos. De outro lado, a falta de condição de acolhida. E, por fim, a falta de recursos, né? Como é que essas pessoas vão viver? E aí aumenta a aglomeração, aumenta a contaminação, dá asas ao vírus para a pandemia tornar-se ainda mais agressiva. Agora, deputado, então, voltando ao projeto, ele vai para a sanção do governador João Dória. Eu gostaria de saber qual o recado que esse projeto, né, que a Assembleia Legislativa aprovou, dá para o resto do Brasil. O senhor citou bem a necessidade de um auxílio emergencial. E aí eu lhe digo, qual que é a importância da iniciativa de projetos aí preocupados com a questão social? É fundamental, Guga, que a gente esteja preocupado com isso. Afinal de contas, nós estamos aqui representando uma população enorme que, de um modo geral, dadas as desigualdades que existem no Brasil e no estado de São Paulo, é uma população com um grande contingente de pessoas vulneráveis, em estado de vulnerabilidade. O principal recado eu queria dar para o governador João Dória, que ele demonstre, ao sancionar esse projeto, a mesma sensibilidade que demonstrou quando se preocupou com a produção de vacinas. E não seja insensível como demonstrou ser quando rejeitou a criação de um auxílio emergencial para essa população, mesmo num estado que teve um superávit orçamentário de quase 8 bilhões de reais. Deputado Maurici, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradece. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima oportunidade. Conversamos com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta aqui com muito mais direto dos estúdios da Rede Alesp. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.